Hoje, o artigo que a gente vai discutir é esse artigo da Kidney International, que saiu agora esse ano, e é um artigo que vai avaliar o papel dos anticorpos antinefrina em pacientes com recidiva de GESP pós-transplante. É de um grupo japonês. Então, o que eles trazem na introdução são alguns estudos prévios que avaliaram o papel da antinefrina ou coisas semelhantes para justificar a importância desse estudo que eles fizeram agora. Então, alguns que eles citam, um estudo, por exemplo, que avaliou a injeção de anticorpos antinefrina em ratos, e essa injeção de anticorpos antinefrina, ela induziu proteinúria maciça em menos de 24 horas, e levou uma diminuição na expressão de nefrina em 1 hora. Outro estudo avaliou os anticorpos antinefrinas também injetados em roedores e que, depois que isso foi feito, eles alteraram o padrão da imunofluorescência de linear para granular e induziram fosforilação da tirosina da nefrina. O RNA mensageiro da nefrina foi diminuído na nefropatia induzida por anticorpos antinefrina. E, recentemente, foi relatado um caso de um paciente que apresentou recidiva precoce de proteinúria maciça pós-transplante e possuía anticorpos antinefrina pré-transplante. Teve um outro caso também que foi citado, que foi descrito, de GESP com recidiva, né, recorrência pós-transplante, em que os anticorpos antinefrina circulante foram detectados no plasma antes do transplante. E daí, nesse caso, eles conseguiram avaliar alguns outros comemorativos, né? Então, na biópsia, de 1 hora após a implantação do enxerto nesse paciente, houve deposição de IgG, fosforilação da tirosina da nefrina, regulação positiva de SRC e homóloga de colágeno A, que é o SHCA, e isso ele vai usar também nesse estudo, distribuição alterada da nefrina, que foram observadas juntamente com o desabamento dos processos podocitários. O SHCA está envolvido na endocitose da nefrina e nas cascatas de sinalizações que contribuem para a polimerização da actina, que é o que vai formar lá o citoesqueleto dos podócitos, e o que faz a sobrevivência celular e a renovação da barreira de filtração glomerular. Então, aqui, esse caso que eles citaram é um caso deles, que foi relatado previamente, e a partir desse caso e esses outros que eles citaram, eles resolveram fazer esse estudo. Então, foi um estudo multicêntrico, é uma corte retrospectiva, e foram alguns centros do Japão. E eles avaliaram 22 receptores de transplante renal pediátrico com GESP, entre os anos de 1986 e 2022. Eles avaliaram 8 pacientes que tinham GESP genética e 14 com GESP não genética, e desses 14, então, eles presumiram que eram GESP primária. 11 dos 14 pacientes com GESP não genética tiveram recidiva pós-transplante, e os níveis plasmáticos dos anticorpos antinefrina na GESP recorrente pós-transplante foram marcadamente altos antes do transplante ou durante a recidiva. Então, como é que foi feito o estudo? Eles começaram com um número de 109 pacientes com GESP no início da infância e que passaram pelo primeiro transplante renal entre 86 e 2022. Como critério de exclusão, eles excluíram, então, pacientes com síndrome nefrótica congênita, e para caracterizar a síndrome nefrótica congênita, foi início dentro de 3 meses de vida, né, após o nascimento, e descartaram também os pacientes que tinham já um transplante prévio. 8 pacientes com GESP secundária também foram descartados, e 56 pacientes que não foram submetidos a teste genético, então que eles não conseguiram excluir GESP genético. Esse foi o desenho do estudo. Então, eles começaram lá com 109 pacientes que foram avaliados entre os anos de 86 e 2022. Então, excluíram 8 pacientes com GESP secundária, sobraram 101. Desses 101, eles excluíram 56 que não tinham teste genético, e daí os outros pacientes eles conseguiram avaliar. Então,
28 pacientes tinham teste genético e eles consideraram GESF genética, e desses 28 pacientes, nenhum deles recidivou pós-transplante. E desses 28 pacientes, alguns não tinham as amostras de plasma ou soro, então foram excluídos, e foram excluídos 20, sobraram 8. Dos pacientes com GESP, que eles presumiram ser primária, porque o teste genético era negativo, sobraram 17 pacientes. Desses 17 pacientes, 12 recidivaram pós-transplante, 10 responderam ao tratamento, 2 não. E também desses, de 10, 1 não tinha amostras de soroplasma, então sobraram 9. Os 2 que não responderam foram avaliados, e 5 pacientes não recidivaram, e desses 3 eles tinham amostras para avaliar no estudo. Então, sobraram esses pacientes aqui. Então, o que eles avaliaram? Então, foram algumas etapas. Então, começando com a avaliação dos anticorpos antinefrina circulantes por imunoensaio enzimático. Então, os anticorpos antinefrina circulantes, eles foram quantificados por ensaio imunoenzimático. Os títulos dos anticorpos antinefrina, eles foram determinados usando uma curva padrão, com diluições seriadas 2 vezes da amostra do paciente índice. E daí, como eles fizeram um ponto de corte? Eles usaram um ponto de corte de acordo com o título máximo dos anticorpos dos controles. E os pacientes controles que foram incluídos, e daí ele não coloca lá na tabela, foram indivíduos saudáveis, com número de 13 indivíduos saudáveis, e eles usaram também outros pacientes controles com outras doenças. Então, com nefropatia membranosa, tinham 13, e nefrite lúpica, que tinham 4. Eles incluíram esses pacientes porque os valores dos anticorpos antinefrina eram bem baixos, muito comparáveis com os indivíduos saudáveis. Então, eles colocaram no grupo controle também. As amostras séricas foram obtidas, então, como eu falei, né, dos pacientes com nefropatia membranosa e nefrite lúpica, enquanto eles estavam com proteinúria. Então, mesmo em proteinúria, com sinal de atividade de doença, esses pacientes tinham os anticorpos antinefrina baixos. Então, por isso que eles foram considerados grupo controle. Eles avaliaram também, paralelamente, alguns pacientes com doença de lesões mínimas, foram 13 pacientes. E eles tiveram as amostras séricas seriadas durante recidiva e remissão, esses pacientes com lesão mínima, que depois, mais para frente, eles fazem uma comparação interessante. Desses 13 pacientes com recidiva, 8 tinham proteinúria na faixa nefrótica, e aqui eu acho interessante, porque eles usam faixa nefrótica 2 gramas por grama de creatinina, achei diferente, e 5 apresentaram proteinúria menor do que esse valor que eles consideraram nefrótico. O Rê, é porque são crianças. Ah, verdade, não tinha pensado nisso. Bom, vamos lá. E daí, a coloração por imunofluorescência. Então, eles avaliaram a imunofluorescência para IgG e nefrina, que foi realizado usando o que estava de espécime congelado, né, dos enxertos e as biópsias do rim nativo. E daí tinha que ter pelo menos 3 a 5 glomérulos. A deposição da IgG, colocalizada com a nefrina, em 3 glomérulos, ela foi avaliada por patologistas, então foi avaliação cega, né, os patologistas não sabiam dos casos, e daí eles pontuaram a positividade do IgG colocalizada com a nefrina. Então, 0 é quando não tinha nenhuma deposição de IgG com a nefrina, 1 quando tinha deposição numa pequena porção, ou seja, menor que 10%, 2 quando tinha de 10 a 50%, e 3 quando era maior do que 50%. E daí eles avaliaram também outras imunoglobulinas, não só IgG, então também IgM, e também complementos, C3 e C1q. Coloração dupla para IgG e fosforilização da tirosina da nefrina também foi avaliado nessas espécimes, que depois também vai falar os resultados, e do SHCA também, que é aquilo que eu falei lá no começo, que está relacionado à endocitose da nefrina na fisiopatologia aí do desabamento do clodose.
Foi avaliada também a largura dos processos podocitários, e aqui eu imagino que tenha esse valor em avaliação de desabamento de podócita, e daí avaliou por microscopia eletrônica, e daí algumas definições, né? Então, eles consideraram recorrência de GESP pós-transplante ou recidiva de GESP pós-transplante, ocorrência de proteinúria na faixa nefrótica maior do que 2 gramas por grama, após transplante renal, e ou a fusão difusa dos processos podocitários na biópsia do enxerto por microscopia eletrônica. E a remissão quando essa proteinúria era menor do que 0,3 gramas dia. E os resultados? Então, lembrando desse desenho, né? Então, os pacientes que eles avaliaram foram esses aqui no final, 8 pacientes que eram GESP genética, 9 pacientes que recidivaram pós-transplante não responderam, 2 que responderam e 3 que não recidivaram pós-transplante. E daí traz a tabela com a característica dos pacientes, que tem muitas coisas interessantes. Então, o número de pacientes que eu já falei, todos os pacientes japoneses, a maioria dos pacientes aqui do sexo masculino, GESP genética foi igual, a idade, então, os pacientes, como eles falam, né, no início da infância, então, pacientes de 3 anos, de 3 a 4 anos, aqui de 1,5 a 5, pacientes bem novos. A idade do transplante, então, 12 anos, 8 anos e 12 anos. Doador vivo, então, aqui a maioria dos pacientes doador vivo. E daí eles falam também do esquema imunossupressor, eles não vão falar muito mais para frente do esquema imunossupressor, só eles citam, apesar da imunossupressão, ou mesmo citam o uso de rituximab ou basiliximab, né, falando sobre ativação de células B, mas não entra muito na análise. E daí, pacientes que tinham dados de 1 hora pós-transplante, então, tem aqui 1 dos pacientes com GESP genética, 6 dos pacientes que recidivaram e 3 dos pacientes que não recidivaram, as biópsias todas. Isso aqui também achei interessante. Então, o tempo de recorrência após transplante. Então, aqui, 1 dia que não tinha a data, máximo de proteinúria, então 17, aqui chega a 17,9. O tratamento, como eu falei, então, eles falam que a grande maioria foi submetido a plasmaférese profilática, então 9 dos 11 pacientes que recidivaram tinham sido submetidos a plasmaférese, e daí o rituximab também, ele cita 3 aqui dos pacientes que recidivaram. Aqui ele não separa quais que foram plasmaférese profilática, né, antes da recidiva, ele só coloca o total de 9. E acho que é isso. E aquilo que eu falei, né, os que recidivaram, os que responderam, os que não responderam. E daí, então, avaliando os valores, né, os anticorpos antinefrina circulantes. Então, os níveis de anticorpos antinefrina circulantes na nefropatia membranosa e na nefrite lúpica foram comparáveis com os indivíduos saudáveis. Então, por isso que eles acabaram incluindo no grupo controle. E daí, somando com os indivíduos saudáveis, tinha um grupo controle com N de 30. E o ponto de corte para a positividade desses anticorpos antinefrina foi esse valor de 231, que foi o valor máximo obtido nesse grupo controle da antinefrina. Em 11 pacientes com GESP recidivante, os níveis medianos dos anticorpos antinefrina antes da plasmaférese profilática ou durante a recidiva pós-transplante foram bem elevados, em torno de 899. Os níveis medianos de anticorpos antinefrina antes do transplante em pacientes que não recidivaram ou aqueles com GESP genética foi em torno de 165, que é muito semelhante ao grupo controle. E nos pacientes com doença de lesões mínimas, esse aqui é um dado interessante, porque 5 dos 13 pacientes que recidivaram, eles tiveram um valor aí intermediário. Então, um valor de antinefrina um pouco mais alto
do que o grupo controle, do que os GESPs que não recidivaram, do que GESP genética, porém mais baixo do que aqueles GESP que recidivaram. Então, aqui é o gráfico que ele traz todos esses valores. Então, o valor do anticorpo antinefrina, aqui é os pacientes que recidivaram, então esses valores são bem mais elevados, chegando lá até um paciente acima de 2.000, mas aqui ele coloca os valores mais comuns. E aqui todos os outros pacientes, os que não recidivaram, GESP genética, o grupo controle com os indivíduos saudáveis e as outras doenças. E esse é o valor do cutoff, que foi 231. Daí, avaliando a imunofluorescência. Então, coloração e imunofluorescência dupla para nefrina e IgG ou IgM. Então, a nefrina, ela, antes da recidiva, então, a biópsia pré-transplante, apresentava uma coloração linear normal ao longo da parede capilar glomerular. E nas biópsias do enxerto, isso na biópsia do enxerto pré-perfusão, desculpa. E daí, pós 1 hora de transplante e nos pacientes com recidiva, esse padrão da imunofluorescência mudou para um padrão de coloração granular. As 6 biópsias de 1 hora mostraram deposição pontilhada de IgG colocalizada com a nefrina. As deposições de IgG, elas foram localizadas no diafragma de fenda e em áreas intracelulares de podócitos em biópsias de 1 hora pós-perfusão. Pós-perfusão do enxerto, né? E deposições intracelulares de podócitos foram mais frequentemente observadas durante a recidiva da doença. As deposições de IgG que não colocalizaram com a nefrina foram observadas em 7 pacientes. As deposições também tiveram algumas deposições de tratos de IgM, mas que ficaram um pouco interrogadas. Essas deposições de IgM também não colocalizaram com a nefrina. As biópsias do enxerto obtidas de pacientes com GESP que não recidivaram e GESP genética não mostraram deposição de IgG. Entre os pacientes com lesão mínima, a biópsia renal na recidiva, em 2 de 5 pacientes com anticorpos antinefrina circulantes positivo, mostraram também deposição de IgG pontilhada semelhante, colocalizada com a nefrina, semelhante com os pacientes com recidiva de GESP. E daqui a figura, então, aqui tem a biópsia pré-reperfusão do enxerto, então, que não marca IgG, e a nefrina aqui num padrão linear. E daqui, os pacientes que eles tiveram os dados de biópsia 1 hora pós-reperfusão, então, mostrando o padrão de IgG e o padrão da IgG colocalizada com a nefrina, e mudando para um padrão que seria o padrão granular. E aqui as biópsias que foram feitas durante recidiva. Alguns pacientes são os mesmos, dos pacientes de 1 hora, e tem outros pacientes que não tinham a biópsia de 1 hora, mas que tiveram a biópsia na recidiva. E daí a mesma coisa, então o padrão da IgG positiva, que foi visto nesses pacientes, e quando ela aparece lá junto com a nefrina, formando um padrão granular, diferente do padrão observado aqui, por exemplo, nesse paciente antes do transplante. Eles avaliaram também, além da IgG total, assim, eles avaliaram subclasses de IgG, e todos os pacientes com recidiva de GESP apresentaram deposição de pelo menos uma subclasse de IgG colocalizada com a nefrina. E daí a avaliação de complemento já foi diferente, então as biópsias de 1 hora não apresentaram deposição de complemento de C3, e algumas biópsias durante a recidiva pós-transplante apresentaram deposições de traços de C3, mas que não colocalizaram com nefrina. C1Q foi negativo em todos os pacientes. E daí aqui ele traz dados da fosforilação da tirosina da nefrina, que, como eu falei lá no começo, é responsável por alterar a função da nefrina ali no podócito. Então, eles avaliaram também a coloração na imunofluorescência para essas proteínas, e daí eles tiveram, então,
incluindo a região que foram detectadas a presença dessas proteínas com os anticorpos fosfoespecíficos, e um ou mais resíduos da fosfotirosina na nefrina foram aumentados em todas as biópsias 1 hora pós-reperfusão e nas biópsias de enxerto durante a recidiva. Os espécimes de enxerto obtidos em pacientes com GESP que não recidivaram e GESP genética não aumentaram o aumento dessas proteínas de tirosina de nefrina. E também o outro componente que foi avaliado foi o SHCA, que foi aumentado em todas as biópsias também 1 hora após reperfusão, em 5 pacientes que eles conseguiram avaliar, e com os pacientes na GESP recidivante que tinham biópsia disponível. Em biópsias obtidas durante a recorrência pós-transplante, os respondedores ao tratamento tiveram expressão aumentada de SHCA e os não respondedores não tiveram. No entanto, os não respondedores tiveram glomerulosclerose, expressão diminuída de nefrina, o que pode ter alterado a expressão do SHCA, que falou contra ao que eles estavam pensando na fisiopatologia. E a expressão de SHCA não aumentou em biópsias de protocolo obtidas em pacientes que eram não recidivantes e GESP genética. E daí, avaliando o espaço entre os processos podostários, as biópsias obtidas de 10 pacientes com GESP recidivante mostraram um aumento desse espaço entre os processos podostários. E aqui, então, ele fala alguns desses dados, né? A IgG, colocalizada com a nefrina. Então, nos pacientes com GESP recidivante, 11 dos 11 pacientes apresentaram. A mesma coisa da tirosina fosforilada na nefrina, também todos os pacientes. O SHCA também todos os pacientes. E o aumento do espaço entre os podócitos, né? Então, aqui o valor nos pacientes que não recidivaram e nos pacientes com GESP genética, que fica em torno de 1.400, 1.600, e nos pacientes com recidiva, em torno de 4.300. Eles avaliaram também alterações seriadas nos níveis dos anticorpos antinefrina e os achados patológicos em respondedores e não respondedores com GESP recidivante. Então, os níveis medianos dos anticorpos antinefrina dos respondedores foram significativamente reduzidos de 860 para 150 em 5 pacientes com GESP recidivante que tiveram as amostras antes do tratamento e pós-tratamento. Então, era 860 antinefrina, foi para 155 depois que responderam ao tratamento. Essas amostras da remissão foram coletadas pelo menos 1 ano após o paciente atingir a remissão, e os níveis dos anticorpos antinefrina nos 2 respondedores permaneceram altos, em torno de 1.190 e 714, em 4 e 6 anos após o transplante, respectivamente. Não foi observada a coloração de IgG e o padrão da expressão da nefrina retornou ao normal em 8 respondedores, com amostras de biópsia de enxerto disponíveis após a remissão, e também não foi observada a coloração da nefrina, da tirosina fosforilada ou dos SHCA após a remissão. As biópsias de enxerto na remissão não mostraram mais o desabamento de podócitos, e a mediana do espaço dos processos, entre os processos podostários foi em torno de 1.600, então é semelhante àqueles pacientes com GESP genética ou com a GESP que não recidivou. A relação com os níveis dos anticorpos antinefrina e as manifestações clínicas, então, eles são comparáveis, os níveis de anticorpos antinefrina, eles tenderam a se correlacionar com a proteinúria máxima pós-transplante em pacientes com GESP recidivante, com P de 0,09, mas eles não se correlacionaram isso com o tempo de recorrência e a remissão nos pacientes que responderam. Então, aqui tem alguns dados que eles trazem dados de imunossupressão, e aqui alguns dados, então, o valor da proteinúria, os pacientes
com um valor da proteinúria mais alta na recidiva pós-transplante, e o valor da antinefrina mais elevada, acompanhando o valor da proteinúria. Então, como ele citou anteriormente, que tem um valor na clínica também dos pacientes. E daí, alguns pacientes que eles fizeram a biópsia, então a biópsia que tinha biópsia de 1 hora e a biópsia durante a recidiva, e depois pacientes que eles conseguiram ter biópsia após remissão. Então, aqui os pacientes durante a recidiva, que é aquele momento que tem a proteinúria mais alta e o anticorpo antinefrina mais alta, então, mostrando o padrão de colocalização do IgG com a nefrina e um padrão granular, e a biópsia depois da remissão, que não tem mais nada disso. E a mesma coisa com o SHCA e a microscopia eletrônica. Partindo, então, para a discussão, então, na GESF recidivante, os níveis dos anticorpos antinefrina, eles estão elevados, as biópsias do enxerto mostraram deposição de IgG colocada com a nefrina, e um aumento da nefrina fosforilada e também SHCA, e distribuição de nefrina alterada, e dos processos podostários difuso também. A localização das deposições da IgG, ela mudou com a progressão da doença, do diafragma de fenda para as áreas intracelulares. Isso também é interessante, porque ele tenta correlacionar isso com a fisiopatologia. Então, usando SHCA e tudo que seria responsável por manter a estrutura do podócito, o citoesqueleto de actina e tudo isso, que não consegue mais manter estruturado, então isso aqui faria parte dessa fisiopatologia dessa nefrina sair da região do diafragma de fenda e passar a ser intracelular. Que talvez fosse por um processo mediado por endocitose. Foi demonstrado também que os anticorpos antinefrina e as alterações associadas na biópsia do enxerto estão ausentes nos casos de GESP não recidivante e da GESP genética. Nos pacientes com GESP recidivante que alcançaram remissão, os níveis dos anticorpos antinefrinas foram significativamente reduzidos. A biópsia do enxerto, nesse momento da remissão, então, mostrou o desaparecimento da IgG, da nefrina fosforilada, da coloração da SHCA, e recuperaram o padrão de expressão normal da nefrina, que seria o padrão linear, e também as alterações do desabamento do podócito, que deixou de existir. Acredita-se que a GESP primária seja causada por fatores circulantes, que vão danificar os podócitos, mas a identidade desses fatores permanece indefinida, e aqui a ideia seria colocar os anticorpos antinefrinas como um bom candidato aí na fisiopatologia. Os resultados, eles indicam uma associação dos anticorpos antinefrina circulantes, a fosforilização e a localização da nefrina no glomérulo como uma possível causa, aí, fazendo parte dessa fisiopatologia da atividade da doença. Os anticorpos antinefrina elevados foram observados apenas na GESP recidivante e não na GESP não recidivante ou na GESP genética, e essas descobertas, então, indicam que os anticorpos antinefrina, eles podem ser um fator, um candidato a fator circulante responsável pela GESP recidivante, e consistente com essa noção, os níveis de anticorpos antinefrina em pacientes com GESP que recidivaram tendem a se correlacionar com a proteinúria pós-transplante. Os níveis dos anticorpos antinefrina antes da plasmaférese profilática ou durante a recidiva pós-transplante, eles não foram significativamente diferentes entre os respondedores e os não respondedores, apesar de regimes de tratamento semelhantes, embora a razão precisa para as diferentes respostas ao tratamento não esteja clara. Os processos patogênicos de desregulação de células B podem ser diferentes entre eles. Todos os pacientes com GESP que recidivaram pós-transplante apresentaram deposição de pelo menos uma subclasse de IgG, incluindo IgG3 e IgG4, localizadas com a nefrina. A deposição de subclasses de IgG dominantes foram variadas entre os pacientes. Um outro autor que eles citam aqui
ele descreveu que as deposições de GG1 e GG2 foram dominantes em pacientes com doença de lesões mínimas. E daí a significância da deposição de subclasse de GG e a diferença em subclasses dominantes na doença de lesões mínimas e na GESP, recidiva pós-transplante, elas devem ser analisadas em estudos futuros. Tem essa observação aí da doença de lesões mínimas que tem um anticorpo antinefrino um pouquinho mais alto, e tem uma positividade, então, dessa subclasse de GG, que fica um pouco na dúvida de qual seria a real definição e semelhança e diferença entre as duas doenças. Nesse estudo, a coloração na imunofluorescência mostrou que as deposições de complemento C3 não colocalizaram clonefrina, C1Q também foram negativos em todos os pacientes. Portanto, a ativação do complemento aqui não pode ser citada como envolvida na patogênese da recorrência da GESP, mediada por anticorpo antinefrina. Em pacientes com GESP que recidivaram, o diafragma de fenda, ele pode estar lesado diretamente por autoanticorpos, sem fixar o complemento, nem ter nenhuma participação do sistema complemento na inflamação, conforme identificado, daí ele cita na patogênese, por exemplo, do pênis. Os títulos de anticorpos antinefrina após a remissão, eles permaneceram acima do nível de corte em alguns pacientes com GESP recidivante e doença de lesões mínimas, e a significância de títulos de anticorpos antinefrina levemente elevados na ausência de proteinúria, na GESP recidivante e na doença de lesões mínimas, ela tem que também ser avaliada na sua real importância. Nesse estudo, as deposições de GG que não colocalizaram clonefrina foram observadas em alguns pacientes com GESP recidivante, portanto, anticorpos que têm como alvo várias moléculas associadas a podócitos precisam ser analisados em outros estudos. Voltando para aquele autor aí que falou da doença de lesões mínimas, em 29% dos pacientes com doença de lesões mínimas, com uma diminuição significativa na remissão, eles também descreveram 5 de 7 pacientes asiáticos com doença de lesões mínimas que tinham anticorpos antinefrinas. E, consistente com esse estudo, foram detectados anticorpos antinefrina em 38% dos pacientes com doença de lesões mínimas durante recidiva da doença, e com redução significativa pós-remissão. Concluindo, então, eles propõem que os anticorpos circulantes de nefrina sejam um possível candidato para o fator circulante envolvido na patogênese na GESP recidivante pós-transplante. Estudos maiores, incluindo outras etnias, são necessários para confirmar essas descobertas. Além disso, estudos futuros devem abordar como os anticorpos antinefrina afetam as funções podócitas por meio da fosforilização da nefrina tiroidea. Muito bom, Rê. Então, abrimos agora para discussão. Quem é que quer falar primeiro? Vou abrir, então. Fala, Mari. Bom, difícil, né? Acho que aquela busca pelo anticorpo circulante da GESP, mas achei bonito, achei bem legal o estudo. E vamos supor, se conseguisse ser confirmado, né, essa influência com estudos maiores, prospectivos em outras etnias, talvez até chegue naquele ponto de separar a nomenclatura para mediada por antinefrina ou não mediada, separar os casos, né? Porque realmente fica como, parecem até doenças diferentes, né? Mas é só mesmo essa observação que eu queria fazer. Achei bem legal e difícil também. E parabéns, Rê. Mandou muito bem na apresentação. Bom, Sassi, quer falar alguma coisa? Ou não está podendo falar? Bom, então eu vou... Oi. Ok. Eu vou comentar aqui só duas coisas, né? Então, fazendo parte da ciência, a gente
sempre vai colocar umas dúvidas, assim, para apimentar, né, assim, a discussão, né. Então, só lembrando que, assim, essa antinefrina, ela veio num artigo da New England de 2022, que ele, na verdade, estudou só doença de lesão mínima. Ela pegou aquela corte do Neptune, que incluía crianças e adultos. E aí eles usaram um ELISA na época, né, um ELISA de uma fabricação, e aí eles viram esse anticorpo presente, e eles até fizeram essa colocalização da nefrina, né, nas biópsias. E ele não dá exatamente o valor ali médio da antinefrina, mas olhando o gráfico, eu achei que ficou em média assim, umas 500 unidades por ml, que é o mesmo tipo de unidade que ele está usando aí, né? Aí veio outro trabalho que já saiu no JASN, no mesmo ano, que aí ele fala que o ELISA ele não conseguiu dosar, ele teve que fazer uma técnica de imunoprecipitação, que a gente até ou apresentou aqui, ou foi no curso de pós-graduação, e aí eu até questionei, puxa, um trabalho vem ELISA, o outro trabalho ele não consegue replicar com ELISA, ele tem que fazer uma outra técnica. E agora vem esse trabalho que a Rê está apresentando, que de novo ele consegue com ELISA, inclusive de um laboratório que é bem conhecido, a gente compra bastante kit ELISA desse laboratório. E aí ele consegue, né? Só que agora é um estudo em GESF, né? Então, eu acho que essa técnica ELISA, talvez alguns outros trabalhos têm que sair para a gente confirmar que ok, né? Que essa técnica aí tá valendo, né? Aí uma coisa controversa também é que no trabalho da doença de lesão mínima, os valores que ficou esse valor em torno de 500 unidades por ml da antinefrina, todos eram respondedores a corticoide. Só que eles eram, a maioria, córtico-dependente, mas eles eram respondedores. Agora ele me dá um trabalho que os pacientes não responderam e foram para o transplante, né? Aí a questão é se é que nem o antiplá, né? O valor do nível sérico, não sei se vocês lembram que o antiplá, valores muito elevados são aqueles pacientes que não vão responder, etc. Então, a gente vai ter que ficar com essa dúvida. Será que são valores da antinefrina mais alto que dão um quadro mais grave, né? É porque a gente tem esses dois padrões, lesão mínima que responde bem e GESF que não responde. Aí tem uma dúvida surgindo ali na literatura. Será que esse anticorpo, na verdade, não é formado porque uma outra doença veio, destruiu a nefrina e a pessoa acaba produzindo anticorpo, mas não foi o anticorpo que lesou, foi uma coisa antes? Mas aí o meu questionamento bom, se lesasse outras coisas, como a podocina, outras coisas, será que a gente não tinha esses outros anticorpos, antipodocina? Mas a questão, assim, foi pesquisado? Talvez não tenha sido pesquisado ainda, né, exatamente. Então, eu acho que agora, com esses trabalhos que estão surgindo, a gente vai ter que ter um pouco de calma, porque então tem essa diferença, lesão mínima, GESF, responde, não responde, técnicas, então é bem interessante tudo, mas eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco mais de trabalhos surgirem, né, para a gente ficar mais tranquilo aí com essa nova patogênese, né. Vamos ver, só colocando, como eu falei, né, a ciência, né, essa coisa que a gente às vezes tem que colocar dúvida em tudo, mas a ciência é isso, né, senão viraria religião, né, a gente dizer amém, 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 né, e não é, né, ciência é isso, né, são essas reviravoltas, né. Então, mas estamos aí, estamos de olho, né, saiu o trabalho de nefrina, a gente já está lendo, já está vendo para a gente ver onde é que vai, né, então vamos esperar mais um pouquinho para a gente ver. Mas eu fiquei animada nesse trabalho, que dá até para a gente ver o preço dessa antinefrina nesse laboratório que a gente costuma comprar. De repente, a gente até pode tentar dosar por aqui, né? Dependendo do preço, né? Legal, né? O que eu achei legal é ele falar, assim, alguns detalhes, por exemplo, daquilo que altera, que pode talvez fazer uma endocitose com a nefrina, e a princípio ela está localizada no diafragma de fenda,
e quando ele vai avaliar depois dessa endocitose, ela está lá em outro lugar, dentro do podócito. Achei muito interessante, assim, porque mesmo que, eu não sei o que é causa, o que é consequência, mas ali se forma uma fisiopatologia, assim, né, que fica mais bonitinho da gente entender, sei lá, mais detalhadamente como está acontecendo na GESP, né, o que está acontecendo. Achei legal isso. E a relação do diafragma de fenda com o desabamento do podócito, né? Isso é Muito, legal. muito Isso é bem legal, legal. muito legal, Legal, Rê. Parabéns, viu? muito legal. Então, próxima quinta é o Lineker que vai apresentar. Eu vou passar o artigo para ele, tá bom? Chefe, Então, acho que a próxima sou eu. oi, Nath. Que acho que a Nath vai trocar. A Nath trocou comigo, né? Então, já Eu troquei com você, Rê, eu que sou a É próxima. verdade, é a Nath. Então tá, desculpa. Então o link fica para a próxima. Então, Nath, é você, já está contigo, né? Estou contigo, chefe, obrigada. Maravilha, então. Um Doutora, abração, pessoal. Parabéns, Rê, um abraço, tchau, tchau. Tchau. Oiê, Oi, tá. acho que a doutora já saiu. Não, estou aqui. Mandei no chat. Tá Tá. bom. Ok. Ela questionou se as IgA com síndrome nefrótica não teria o antinefrina positivo. Pois é, vamos fazer, vamos pensar, né? Vamos pesquisar aí. Vamos ampliar nosso espectro aí.